chegar em ou chegar a? Olá, pessoal! Hoje vamos trabalhar a regência verbal. Aí eu estava pensando, quando eu era menina assim, nessa época junina, minha mãe gostava de cantar umas músicas folclóricas. Aí eu estava lembrando assim, vou passar para vocês, vamos lá? Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Implorei a São João, desse ao menos um cartão que levasse ao Santo Antônio. São João ficou zangado, São João só dá cartão com direito a batizado. Implorei a São João, desse ao menos um cartão que levasse ao Santo Antônio. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo nos portões do paraíso. Disse o velho num sorriso, minha gente, eu sou chaveiro, nunca fui casamenteiro. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo nos portões do paraíso. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Então, gente, depois dessas lembranças, vamos também agora escutar, saber um pouco o que é regência verbal. A regência verbal é a relação que o verbo estabelece com o seu complemento. E este complemento é o que, gente? Lembra? Objeto direto ou indireto. Lembre-se, direto não tem preposição, indireto tem preposição. Essa relação é de subordinação entre um verbo e o outro termo, ou seja, esse outro termo é o seu complemento. Então, vamos analisar as relações dos verbos transitivos, ou seja, que precisam de complemento nessa marchinha junina. Então, vamos lá. Grifei os verbos, destacando os verbos aqui. Então, eu pedi numa oração ao que me desse um matrimônio. Disse o velho num sorriso que eu levava a Santo Antônio. São João não me atendendo. A São Pedro fui correndo e implorei a São João. Então, esses verbos transitivos, vocês podem observar que alguns apresentam mais de um complemento. Então, que perguntas eu poderia fazer para descobrir esses complementos e se precisam ou não de preposição? Por exemplo, o verbo pedir. Pedir o que e a quem? Certo? Pedi o quê? Eu pedi que me desse um matrimônio. E eu pedi a quem? A São João. Que me desse o quê? Um matrimônio. Ele disse o quê? Aliás, disse o velho num sorriso. Mas disse a quem? Que eu levava
que eu levava a Santo Antônio. Levava a quem? São João não me atendendo. Não atendeu a quem? A São Pedro fui correndo. A quem eu fui correndo? A São Pedro. Implorei a quem? A São João. Então vejam aí, né? Pedi o que? A quem? São as perguntas que são feitas, né? Então, pedi o que a quem? Implorei a quem? Atendendo a quem? Disse o quê? Desce o que? Desce a quem? O verbo dar. O que e a quem? Levava o que? Ou levava a quem, né? Fui correndo a quem? Lembram? Quais verbos pediram preposição? Então, a gente, pelas perguntas, observamos, né? O verbo transitivo indireto tem uma preposição. Essa preposição rege esse verbo. Então, quando eu digo pedi o que e pedi a quem, preposição a, né? Pois a preposição é necessária para ligá-lo ao seu complemento. Por isso que o objeto vai de forma indireta, né? E dá o significado ao enunciado. O valor da preposição. Então, vejamos o exemplo, né? Implorei. Quem implora, implora a alguém. O implorou o que a alguém, né? Implorei a São João. Então, verbo implorar, preposição que ele pediu, a, e ligou o seu complemento, que é São João. O verbo depende da preposição, ou seja, ele está subordinado a ela. Implorei a. A preposição é tão importante que pode ocorrer que o mesmo verbo pode ser regido por preposições diferentes, para indicar significados diferentes, certo? Ou seja, vamos ver como isso acontece? Um mesmo verbo tem mais de uma preposição, dependendo do seu sentido? Vamos ver aqui, então, alguns verbos, né, que dependendo do seu sentido, vão mudar, vão precisar ou não de preposição ou ser diferente a preposição. Vamos ver aqui o verbo aspirar. Aspirar, ele não vai ter preposição quando ele significa cheirar. Exemplo, aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Então, aí no sentido do quê? De cheirar, né? Então, nesse caso, é transitivo direto, sem preposição. Com preposição, ele vai ser transitivo direto. Ele vai significar o quê? Aspirar significando ter como objetivo, pretender. Por exemplo, aspiravam a cargos melhores na empresa. Ou seja, eles pretendiam, desejavam cargos melhores, né? No caso. Então, aspirar significando desejar, exige a preposição a. Assistir, você tem sem preposição, quando ele é transitivo direto, quando ele significa ajudar, auxiliar. Exemplo, o enfermeiro assistiu o doente durante a cirurgia, ou seja, ele ajudou, ele auxiliou. Então, sem preposição. Com preposição vai ser transitivo direto com significado de ver, presenciar, acompanhar. Nós já assistimos a esse filme várias vezes. Gostamos muito. Neste caso, o verbo assistir significa o quê? Ver, presenciar. Ok, gente? Vamos ler mais alguns? Verbo custar. O verbo custar, sem preposição, ou seja, ele vai, sendo transitivo direto, ele vai ter valor, significa ter valor. Por exemplo, aquela roupa custou muito caro, ou seja, o valor da roupa. Então, aí não tem preposição. E com preposição, sendo transitivo direto, vai ser o quê? Que é custoso a alguém, é algo que é custoso, é difícil de fazer. Por exemplo, custou ao jovem abrir mão do seu desejo, ou seja, foi uma coisa custosa, difícil de fazer. Então, neste caso, custar vai ter a preposição a, custou a. Verbo implicar. Sem preposição, ele vai significar o quê? Ter consequências. Por exemplo, o cancelamento do cartão implicará uma multa. Implicar, aí significa o quê? Que vai ter como consequência a multa. Então, não tem preposição. Ou então, significando o verbo implicar, significando irritar, provocar, antipatizar. Exemplo, as crianças viviam implicando com o mais novo. Neste caso, significava o quê? Que as crianças viviam provocando, irritando. Então, neste caso, implicar
com. Informar. O verbo informar. Informa-se algo a alguém. Informar o quê? Informar a quem? Portanto, é transitivo direto e indireto. É um verbo que pede ao mesmo tempo os dois complementos. Mas nada impede na frase você colocar somente um deles. Mas você pode colocar os dois, certo? Tendo os dois complementos, por exemplo, eu informei o quê? O episódio. Eu informei a quem? Ao gerente e ao supervisor. Então, quem informa, informa o quê? Informa a alguém. Então, neste caso, dois complementos. O verbo visar. Visar sem preposição, ele vai significar o quê? Olhar, avistar. O caçador visou o alvo. O cliente visou o cheque. Então, neste caso, foi o quê? De olhar, de assinar. Lembra? A professora visa o caderno. Então, eu dou o visto, né? Certo? Com preposição, o verbo visar significa ter por objetivo, pretender. Então, por exemplo, elas visavam ao cargo mais alto da empresa, ou seja, elas tinham como objetivo, elas pretendiam. Então, visar, significando pretender, objetivar, vai ser justamente o quê? Exigir a preposição a vai ser transitivo indireto. Então, visavam a. Atenção ao uso de certas formas. Na linguagem coloquial, alguns verbos, ou seja, a linguagem do dia a dia, descontraída, alguns verbos são utilizados com a preposição inadequada do ponto de vista da norma padrão, ou seja, das normas gramaticais, né? Por exemplo, vocês lembram que no começo eu coloquei um quadrinho, né, uma charge com o verbo chegar, chegar a ou chegar em, né? Então, como o verbo chegar ou o verbo ir, que devem ser regidos pela preposição a, né, que indica movimento, porque você está se movimentando, e não pela preposição em. Exemplo, uma forma inadequada, que muitos falam no dia a dia. Cheguei em minha casa. O correto é o quê? Cheguei à minha casa, porque quem chega, chega a. É o correto, é o adequado. Fomos no shopping, né? Fomos no shopping. É a forma inadequada, certo? Fomos ao shopping. Então, porque quem vai, vai a. Então, essas duas formas inadequadas se usam no dia a dia. Mas não esqueçam, ao falar, ao escrever, seguindo a gramática, você tem que fazer o quê? Chegar a e a. Ok, gente? Vamos agora no exercício, né? Vocês vão dar uma pausa no vídeo e copiar esse exercício. São duas questões apenas, certo? Copiem para já a gente responder. Então, vamos aí às respostas, né? Vamos fazer a correção, ok? Então, a primeira questão, né? A regência verbal está errada em esqueceu-se do endereço. Quem esquece, esquece o quê? Mas eu tenho aí o se, certo? Ele é pronominal. Então, o verbo esquecer, quando for pronominal, exige a preposição de, minha gente. Quem esqueceu-se, esqueceu-se de algo. Então, esqueceu-se do endereço, está correto? Letra B. Não simpatizei com ele. O verbo simpatizar ou antipatizar pede a preposição com. Então, está corretíssimo. Simpatizei com. O filme a que assistimos foi ótimo. O filme a que assistir significa o quê? Ver, não é mesmo, gente? Ver, presenciar. Então, neste caso, pede a preposição a. Então, assistimos a quê? O filme a que assistimos. Olha o ai, certíssimo. Faltou-me completar aquela página. Faltou o quê? Completar aquela página. E faltou a quem? A mim. Corretíssimo. Letra E. Aspiro um alto cargo político. Gente, aspirar aí significa aí de cheirar? Não. Significa o quê? De desejar, né? Certo? Então, neste caso, pediria a preposição a, né? Então, a frase incorreta é a letra E. Segunda questão. Corrigiram? Muito bem. Quem acertou, parabéns. Segunda questão. Analise os pares linguísticos, apontando o sentido, significado. Ou seja, dependendo da frase, o verbo, né? Dependendo do contexto, vai ter mais de um significado, né, gente? O garoto, vamos ver as frases, né? O garoto sempre agrada a sua mãe. E a letra B. As novas propostas não agradaram aos leitores.
os significados não sei como, gente. Então vamos ver aqui, olha. Agradar a mãe é o quê? Oferecer carinho. Agradar os eleitores, no caso, vai ser o quê? Satisfazer, né? Alguém, certo? Vamos aos outros aqui. Eu aspirei aquele inesquecível perfume. Todos aspiraram a um bom cargo dentro da empresa. Veja que aspirar no primeiro caso significa o quê? De sentir o cheiro, né? Certo? Então seria o quê? Aspirar no sentido de sentir o cheiro, sorver. E no segundo é de desejar, almejar, ter por objetivo. Vamos lá, outra. Estão corrigindo? Né? Letra E, né? Todas as noites a enfermeira assistia o enfermo. E letra F, todos assistiram ao filme e ficaram encantados com o enredo. Assistia na letra E, gente. Assistia o enfermo. Significa o quê, gente? O que significa? Dar assistência, gente. Cuidar, né? A enfermeira cuida, dá assistência. E o outro é o quê? Todos assistiram ao filme e ficaram encantados. Assistiu a quê? No sentido de ver, de presenciar, certo? Então, assistir, de estar presente, de ver. Ok. Vamos ao outro? Letra G, né? Chamem os convidados para a abertura do evento. Vamos ver o verbo chamar. Isso significa o quê? E a letra H. Seu pai chamou-lhe de incompetente. Então, neste caso, no primeiro caso, letra G, chamar os convidados é convocar. E o pai chamou, que atribuiu ao filho, né, uma denominação, nomeou o filho de incompetente. Certo, gente? Então, aí foi uma pequena prática, um pequeno exercício. Eu espero que todos tenham aprendido, tenham gostado. Nossas referências. E por aqui ficamos.